E ali dentro de mim eu dizia assim, é meu filho, não é seu. Você não é obrigado a passar por isso, você é muito bom. O que a sua família vai pensar? Vendo você sofrer desse jeito, você não merece. Você orou tantos anos, 15 anos para ter uma esposa, olha a esposa que você tem. Aí ele olhou para mim e disse assim, quando eu me casei, e Deus falou que ia me dar uma esposa, que não seria fácil. Hoje eu entendi. E naquele altar, eu fiz um voto com o Senhor. Eu disse assim, que eu honraria a minha esposa na tristeza, na dor, na alegria, na doença, até que a morte separasse, até com o arrebatamento nos separe, mas lá no céu a gente vai estar junto. Não é só seu filho, o Lucas é meu filho. E essa prova não é sua, ela também é minha. Aí eu lembrei, né, de Noemi e Ruth, né? Eu falei assim, meu Deus, Deus deu muito mais para mim do que eu desejava. Eu falei para ele, você tem certeza? Tenho absoluta. Essa prova é nossa e nós vamos vencer juntos. Não lutar pelo Lucas, eu e ele. E aí quando o Lucas completou 18 anos, eu fui me informar numa clínica que eu poderia fazer a remoção dele, né? E nós fizemos assim. E por esses 4 anos, porque eu e ele sofremos? Porque nesses 4 anos eu não quis procurar o pai e contar para o pai dele. O pai do Lucas não sabia, eu não queria contar. Porque como havia uma mágoa no coração do Lucas, eu achei que isso ia agravar mais ainda. Amigos, ele presenciava os amigos com outros pais sendo amigos. E ele queria só ser amigo do pai dele. Talvez o pai dele até se aproximasse dele, mas não era do jeito que ele queria que se aproximasse. Né? E ele estava com esse vazio na alma. E esse vazio na alma fazia com que ele liberasse lá na droga. Então ele ia lá e usava, era momentâneo, ele ficava feliz, só que passava, dava vontade de novo. E esse vazio. E eu com esse medo, né, que os outros vão pensar, e que o pai vai pensar, o pai vai querer fazer alguma coisa. Aí no que eu estava subindo naquela rua, 3 horas da manhã, eu deixava meu esposo dormindo, eu saía pra rua atrás dele com meu carro, procurar ele. Meu Deus. E eu saía procurar na loucura. E o meu esposo preocupado comigo e dizia assim, meu Deus, guarda a Silvana, onde que a Silvana tá indo? E eu só queria trazer ele para casa. Queria ver ele ali, salvo. Então, e nessas situações, Deus deu N livramento, deu entrar em lugares que não é lícito de uma mãe entrar, não é lugar para uma mãe estar ali, sabe? Mas eu não tinha medo. Eu ia em busca do meu filho, era ele que eu queria, ali, salvo. Então, e quando eu fui para o Google, eu vi lá, internação compulsória, e eu li tudo ali, aquelas orientações. E naquela semana, Deus envia o meu pai é piscineiro, faz tratamento de piscinas, e meu pai é contratado para limpar a piscina de uma clínica. Olha Deus trabalhando. E meu pai vem e fala dessa clínica para mim. Eu falei assim, aí tá a chave. Eu vou conversar, ver com eles lá como que funciona uma internação compulsória. Ele falou assim, olha, quando o dependente não quer ajuda, a gente aplica uma remoção e leva. Mas se a senhora conseguir trazer, é melhor. Porque vai ajudar no tratamento dele, ele querendo. Então eu aproveitei um dia que o Lucas que ele tinha usado demais, eu aproveitei esse dia. Porque quando ele ficava totalmente entregue, ele se entregava e falava que queria ajuda. Porque ele não estava aguentando mais. E naquele dia ele se declarou, eu não aguento mais, mãe, me leva para uma clínica. E eu aproveitei essa situação. No que eu aproveitei essa situação, o meu esposo me orientou. O meu esposo falou, Silvana, nós vamos ter que conversar com o pai dele. Essa semana a gente espera e conversa com o pai dele, porque o pai dele tem que saber, ele tem que estar presente, ele tem que nos ajudar. Sim, sim. E naquela semana o meu esposo chamamos o pai dele, conversamos e contamos para ele. E ali ele abraçou o Lucas. A reação que eu pensava em ter medo de ter, não tive mais. Ele abraçou, ele viu que o menino estava totalmente entregue. E ali ele veio e falou assim, olha, essa semana a gente vai internar o Lucas. Ele pediu e quer ajuda, mas eu não sei até que ponto que ele está pedindo. Então a gente vai precisar da sua ajuda para internar. Você vem para nos ajudar? Ele falou, venho. E ele veio naquela noite.
E naquela noite de uso que o Lucas usou, ele chegou em casa, nós colocamos o Lucas dentro do carro, eu, meu esposo e o pai do meu filho, e fomos para uma clínica de recuperação. Só que chegando próximo àquela clínica de recuperação, o inimigo começou a agir na vida do Lucas. A química ali, o desejo ali que ele estava da droga, começou a passar o efeito ali. E aí, no que começou a passar, ele começou a gritar que não queria ser internado. Aí a gente já estava próximo. E ele gritava, eu não quero, não vou ficar aqui, não vou ficar aqui, não vou ficar aqui. E como o pai dele estava ali junto com ele, o pai dele conseguiu intervir e a gente conseguiu entrar naquela clínica com ele. No que ele entrou naquela clínica, o pai dele com meu esposo foi para dentro para assinar os papéis. Eu fiquei no carro para poder tirar as coisas do meu filho de dentro do carro, para entregar ali na mão dos funcionários ali. Dos cuidadores, que atender. Uhum. Aí foram pegando a bagagem dele, na hora de descer do carro ele não descia. Ele não queria descer do carro. Eu falei, pelo amor de Deus, eu trouxe você aqui para você ser tratado, para você ser cuidado, filho, você não consegue sozinho. Consigo, mãe, eu prometo que eu consigo, eu prometo. Então eles fazem muitas promessas que eles não conseguem cumprir. Porque não são eles são dependentes. Então, era a primeira internação do meu filho, eu teria que ser forte, eu não poderia pensar mais como mãe. Uhum. Eu não poderia mais deixar usar a emoção, mas a razão de ver ele bem. Aí, quando eu fui tirá-lo dentro do carro, que eu puxei o braço, eu já não vi mais meu filho ali, já não era mais o Lucas falando comigo. E ele disse com essas claras palavras que eu vou te falar agora, ele olhou para mim e falou assim, a partir de hoje, você não tem mais filho. Eu estou matando ele com o cadarço do tênis dentro daquele quarto. E aquele pastorzinho que deu o endereço dessa clínica para você, ele vai ver o neto dele morto. E vocês vão ter remorso. Era o demônio? Era o demônio falando na boca do meu filho. Não era mais o Lucas e nem somente a dependência da droga. Não é só a dependência da droga, é espiritual. E quando foi essa última internação, que ele saiu desta clínica, ele com o pai dele teve um encontro.